100 pessoas devem assistir à nova tomada de posse do Presidente da República. O modelo da cerimónia ainda não está completamente fechado. Já é certo que será semelhante à do 25 de abril do ano passado. A tomada de posse do chefe de Estado está marcada para 9 de março. As despesas com álcool gel ou máscaras feitas em supermercados só são dedutíveis no IRS se estiverem numa fatura separada. Os contribuintes têm até quinta-feira para validar as faturas no portal e-fatura, ou seja, indicar quais as despesas em setores como saúde, educação, restaurantes e cabeleireiros. Já os trabalhadores independentes têm que indicar quais as despesas que decorrem da atividade profissional. A Covid-19 obrigou a medidas individuais de proteção, como álcool gel ou máscaras. A autoridade tributária aceita que estas despesas sejam deduzidas no IRS, mas só em certos casos. A maior parte destas compras foram efetuadas, por exemplo, em grandes superfícies. E elas só conseguem entrar como despesas de saúde se, quando as adquirimos, pedimos as faturas separadas, sem ser em conjunto com a compra dos outros bens, e que agora, se foi esse o caso, vamos ao e-fatura identificá-las como despesa de saúde. Se realmente elas vieram no bolo das compras gerais, não conseguiremos fazer essa validação. Como já vem sendo o hábito, há toda a vantagem em aceder ao site e-fatura e atribuir a cada despesa um setor, como saúde, educação ou ainda restauração, cabeleireiros ou reparação de automóveis. Só assim se poderá beneficiar do desconto no IRS. Um caso particular é o dos trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes. Para estes, todas as despesas aparecem por validar. Se aquelas faturas estão relacionadas com a atividade ou não estão relacionadas com a atividade. E isso pode prejudicar, se não validar, pode prejudicar, por exemplo, na validação de despesas que são despesas normais de saúde ou que entram para aquela dedução das despesas gerais e familiares e, portanto, é muito importante ir lá validar. Nesta fase ainda não aparecem despesas como rendas, propinas ou gastos em hospitais ou centros de saúde. São despesas que vão ter que aparecer no nosso IRS, sim, mas não é para validar agora nesta fase, porque aquilo que estamos a validar são apenas faturas. Mais tarde, até 15 de março, poderemos ir então consultar no site das finanças todas estas despesas conjuntas, que já vão ser aquelas que vão aparecer no preenchimento automático do IRS. O prazo para classificar as faturas e poder beneficiar das deduções termina esta quinta-feira, 25 de fevereiro. Os lucros do grupo EDP dispararam para 801 milhões de euros em 2020. É uma subida de 56% face ao ano anterior, apesar do impacto da pandemia. Em 2019, a EDP tinha registrado provisões e imparidades de mais de 380 milhões de euros, o que beneficiou a comparação com o ano passado. A melhoria do resultado fica também a dever-se ao crescimento da atividade de produção de energia renovável. A EDP Renováveis fechou 2020 com lucros de 556 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 17% face ao exercício anterior. A EDP vai distribuir assim 755 milhões de euros pelos seus acionistas. A pandemia provocou perdas de pelo menos 900 milhões de euros na TAP o ano passado. As receitas caíram para um terço. São números que constam do plano de reestruturação a que a RTP teve acesso. Sexta-feira, pilotos e tripulantes vão votar o acordo de emergência alcançado entre sindicatos e administração. As poucas descolagens de 2020 trouxeram perdas volumosas. No ano passado, a TAP teve um resultado operacional negativo de mais de 900 milhões de euros, quando, um ano antes, o cenário era outro, positivo, em 47 milhões. De acordo com o plano de reestruturação enviado a Bruxelas, a que a RTP teve acesso, as receitas caem para um terço. As previsões para 2020 apontam para um pouco mais de 1.000 milhões de euros. Há um ano estavam acima dos 3.000 milhões. A TAP espera que só em 2025 as receitas recuperem para o nível de 2019. Já esta terça-feira, no Parlamento, o presidente executivo da companhia tinha antecipado anos difíceis. O mundo como o conhecemos, a aviação como a conhecemos, não voltará. Nós fizemos um plano que, tendo em conta esta crise, nos parece um plano
sustentável. O governo entrou no capital da TAP, deu uma ajuda de 1.200 milhões de euros. A empresa admite que para endireitar as contas só neste ano precisa de pelo menos mais 700 milhões. Mas o presidente do Conselho de Administração assegura que o dinheiro dos contribuintes vai ser bem empregue. A ajuda pública estimada nesta altura, a conceder à TAP até 2024, terá um impacto positivo na economia de cerca de 2 a 3 vezes superior, será 2 a 3 vezes superior até 2030. Esta sexta-feira a TAP vive mais um dia decisivo. Tripulantes e pilotos votam o acordo de emergência alcançado entre os sindicatos e a administração da TAP. Há uma grande expectativa quanto ao desfecho da votação. Se pilotos e tripulantes chumbarem o que foi negociado, entra em vigor o regime sucedâneo em causa. Pode estar no despedimento coletivo de cerca de 1.200 destes trabalhadores. Os pilotos da Portugal já disseram sim ao acordo de emergência, que impõe um corte de salário de 25%, mas deixará os despedimentos de fora. O novo banco nega que esteja a preparar o despedimento de 1.500 pessoas. O número foi avançado pela Comissão de Trabalhadores no Parlamento. Os representantes dos trabalhadores dizem que a confiança dos clientes está a ser minada quando está quase a começar uma nova comissão de inquérito a este banco. Quase 7 anos após a queda do BES, os trabalhadores continuam a temer pelo futuro do banco e dos postos de trabalho. A administração do novo banco está a ir mais longe que os objetivos acordados com a DGCOM, uma vez que estes previam que em 2021 o banco deveria ter 400 balcões e 4.909 trabalhadores, objetivos já atingidos e ultrapassados em 2019. Atualmente o banco conta com cerca de 4.300 funcionários, 360 balcões. O representante dos trabalhadores do novo banco alerta que mais pessoas podem sair este ano por causa dos previsíveis fracos resultados devido à pandemia. Assim dita o acordo de reestruturação assinado com Bruxelas. O encerramento adicionais de balcões e despedimentos de cerca de 1.500 trabalhadores, tendo em conta que esta pandemia é um facto alheio ao banco e à gestão do banco, que fossem renegociados estes objetivos a fim de evitar este despedimento e a fim de evitar o encerramento de mais balcões. A administração liderada por António Ramalho nega o despedimento de 1.500 trabalhadores. Diz que está prevista a saída de cerca de 250 pessoas, em linha com o que aconteceu em 2020. Ouvido no Parlamento, o representante dos trabalhadores do novo banco lembrou ainda o impacto negativo do constante ruído em torno da instituição. Com uma nova comissão parlamentar de inquérito quase a arrancar, apelou que o novo banco não sirva de arma política. O Banco de Portugal alerta para os riscos de investir em criptomoeda. O aviso é feito numa altura em que a Bitcoin atinge novos máximos históricos. Já chegou aos 46 mil euros. Num dia vale milhares, no outro nem por isso. Ou seja, o ano passado o Bitcoin andava mais ou menos à volta dos 8 mil euros por cada um e ele atingiu praticamente 46 mil. Aos olhos do Banco de Portugal e dos especialistas, este é um dos perigos da Bitcoin e de outras criptomoedas. Ou seja, não existe uma proteção legal caso o investidor ou os consumidores incorram em perdas. E que é bastante possível, porque com a forte volatilidade que temos verificado com subidas e descidas de cerca de 10% e 20% num próprio dia, é possível que dada esta nova afluência de investidores, que se não estiverem cientes de que podem perder dinheiro, que um dia possamos ter os lesados do Bitcoin ou os lesados das criptomoedas. Confiar neste sistema financeiro, algo que não é fácil de conquistar. Um alerta que já tinha sido dado pelo governador do Banco de Portugal. Estou a falar de um sistema que existe na base da confiança, é um sistema fiduciário. Portanto, desde a sua origem, não é? Desde a sua origem. Desregular esta situação seria, obviamente, uma situação que ninguém poderia tolerar e, portanto, o maior risco é esse, é que a confiança no sistema seja quebrada. Há países que usam a Bitcoin ou outras criptomoedas como forma de pagamento em atividades do dia-a-dia. Não é o caso de Portugal.
O governo formalizou a recandidatura de António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. O primeiro-ministro destaca a forma exemplar como Guterres tem servido os valores da ONU. O Presidente da República afirma que é a pessoa certa para continuar à frente desta organização. I, António Guterres. I, António Guterres. É o momento que Portugal quer que se repita. Está formalizada a recandidatura de António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. Este é um momento de esperança para o conjunto da humanidade. António Guterres serviu de uma forma exemplar as Nações Unidas, encheu seguramente Portugal de orgulho. O primeiro-ministro destaca o trabalho do atual secretário-geral da ONU. De Belém surge o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa. Na página da presidência, o chefe de Estado saúda a recandidatura de Guterres, a quem diz já ter transmitido o seu apoio caloroso. É uma excelente notícia para as Nações Unidas, é uma excelente notícia para Portugal. É a pessoa certa para continuar a promover o imprescindível papel e a reforma daquela organização. Nos últimos 4 anos, vários dossiês dominaram e ainda dominam o mandato de António Guterres. Da pandemia, all countries must do everything that they can to contain the disease. Às alterações climáticas, mas não só. The failure of Europe would inevitably be the failure of multilateralism and the failure of a world in which the rule of law can prevail. It's much smarter to prevent crises than to then respond to them. A sua liderança foi, desse ponto de vista, absolutamente essencial e no momento mais difícil que as Nações Unidas enfrentou e nos momentos mais difíceis que a humanidade enfrentou. O governo diz ter confiança na avaliação que os outros países farão do atual mandato de António Guterres à frente da ONU. Na história da organização, só um secretário-geral não foi reconduzido no cargo. Se for eleito, Guterres será o rosto das Nações Unidas até 2026. A União Europeia apresentou uma nova estratégia para se adaptar às alterações climáticas. Anualmente, a Europa perde 12 mil milhões de euros por causa de fenómenos climatéricos extremos. A reportagem é do correspondente em Bruxelas, Duarte Valente. O alerta vem daquele que é talvez o maior ambientalista da história da humanidade perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. There is no going back. No matter what we do now, it's too late to avoid climate change. Com o inevitável já a acontecer, a União Europeia quer preparar-se para o pior e apresentou a estratégia de adaptação às alterações climáticas, que vai para além do cumprimento das metas do Pacto Ecológico Europeu. Climate change is upon us. It's a reality. And you see it in the wildfires, you see it in the storms, you see it in the Gota Fria in Spain, you see it in the fires you've had in Portugal. That is climate change. So we need to adapt to the fact that climate has changed. But at the same time, we need to do everything we can to avoid climate changing even further, to reaching the so-called tipping points. Nesta entrevista à RTP, o vice-presidente da Comissão defende uma adaptação mais inteligente, mais sistémica e mais rápida para atenuar efeitos que também são sentidos em Portugal através de medidas simples. There is too much eucalyptus monoculture in agriculture. We can change that and bring new forms of forestry that are more sustainable to Portugal. We can help Portugal manage water, which is going to be very important. We can help Portugal face the risks of droughts if that is necessary. So there's so many things we can do, and we are very fortunate to have a Portuguese government for whom adaptation strategy is a top priority. One of the reasons we have it now is because Portugal was insisting on it so much. Anualmente, a União Europeia perde 12 mil milhões de euros por causa de fenómenos climatéricos extremos. Se nada for feito, até ao final do século, esse valor pode subir para 170 mil milhões. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. A Venezuela deu 72 horas à embaixadora da União Europeia para abandonar o país. O presidente Nicolás Maduro notificou oficialmente a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa como persona não grata, o que na prática significa a expulsão do diplomata. A União Europeia já lamentou a decisão, apelou à Venezuela para voltar atrás. A decisão de expulsar a embaixadora surge em resposta às novas sanções impostas contra
19 personalidades da Venezuela, sanções que foram aprovadas pelos 27. Jorge Jesus responde aos adeptos descontentes, garante